queria fazer um update da minha live. Foi um... Do nada eu chorando, oi. Vamos ficar aqui onde a luz é melhor. Foi um longo caminho que eu percorri na minha vida acadêmica, longuíssimo caminho. Comecei a loquear na escola, larguei a escola. Minha mãe me tirou da escola, eu não larguei a escola. Minha mãe ficou, eu prefiro que a minha filha se forme de outra forma do que ela morra tentando se formar da forma tradicional. Ela me disse, eu não EJA, eu te faço, tu se forma de outro jeito. Me formei pelo ensejo. Eu fiz uma semana de prova, na outra semana eu tava formada no ensino médio. Tinha as opções de fazer aulas ou não, eu tava estudando para cursinho, eu já tinha realizado o cursinho, eu tava estudando para vestibular, não tinha necessidade de eu fazer as aulas, eu passei todas de primeira, com a nota gigantesca. Uma semana eu tava formada no ensino médio. Poucos meses depois da minha turma regular ter se formado, eu larguei no segundo ano. Eu entrei em psicologia, isso aqui eu já contei, né? Eu passei de primeira em psicologia no ProUni 100%. Na faculdade que eu escolhi, eu não fui parar na Cezuca porque eu quis, eu escolhi a Cezuca como primeira opção por ter sido eleito o melhor curso de psicologia 2 anos seguidos, e graças a Deus era do lado da minha casa. E eu lembro que no primeiro dia de aula eu pensei, eu não vou aguentar isso. Eu não tenho cabeça pra isso. Só que eu já tinha desistido de tanta coisa que eu não posso parar agora. E eu fiz o primeiro semestre sabendo que eu não ia aguentar. Eu fiz o segundo semestre, mas pra mim aconteceu a pandemia. E aí eu tive a oportunidade de continuar estudando porque eu comecei a estudar de casa, então eu dava conta. Até chegar no estágio. Quando chegou no estágio era muita demanda, muita prova, muita coisa. Minha cabeça não aguentou. Eu comecei a alucinar, eu travei, eu tive amnésia lacunar de estresse e eu tive que sair da faculdade. E eu tive que desistir de mais uma coisa. E eu, pessoalmente, nunca vi ninguém falando o quão difícil é ser o primo que desiste, o membro da família que desiste, principalmente quando se vem de uma família muito intelectual. E principalmente quando se foi uma promessa. Teve um ano na minha vida que eu tirei 7 notas máximas na escola, 7 sempre. E, inclusive, português e matemática. Curiosamente, nunca tirei 100 em história, que é o que eu curso, né? E eu amava psicologia, amava, e ter desistido disso foi fácil desistir da escola, eu odiava, não queria estar lá, não queria estar vivo, não queria nada. Quando eu desisti de psicologia, e dessa vez fui eu, por mim, quando eu desisti de psicologia, acabou comigo. E foi quando eu ia alucinar, uma coisa assustadora, porque eu tenho histórico de esquizofrenia na família, e foi quando eu pensei, eu cheguei em tal ponto de estresse que finalmente despertou e minha vida acabou. Passou um ano, eu fiquei fazendo artesanato em casa, na boa, vendendo, fazendo meus corre, e aí a mãe disse, Bruce, vai jogar fora a oportunidade. Eu falei, não quero jogar fora. Eu ganhei uma bolsa integral e a gente ficou... Não passou um ano, passou uns meses. E eu ganhei uma bolsa integral e daí a gente concluiu tudo que tu quer. Tudo que tu quer é AD. Eu entrei em história. Sempre quis estudar egiptologia. E só por hobby, só por diversão, só pra eu ser feliz, eu entrei em história. E mesmo EAD foi difícil pra mim. Longuíssima jornada de saúde mental. Caótica, horrível, não funcionava. E baixos, e às vezes alto, fui estabilizando. Até que eu entrei na academia, encontrei um psiquiatra que funcionava, estabilizei, aprendi a amar meu curso. E aí a coisa que mais me assustava desde que eu entrei no estágio chegou, e foi incrível. E eu primeiro iniciei no estágio modelo EAD, dando graças a Deus, que basicamente só fiquei por isso. Só que esse modelo era temporário, mudou enquanto eu tava fazendo, e daí eu tive que fazer presencial, e foi incrível, eu fiz na Caixa de Cultura daqui. Eu trabalhei com o arquivo, com mediação, com limpeza, eu fiz tudo. Entrei de novo agora. E agora, o nosso museu, a gente conseguiu a verba pra... Meu Deus do céu! A gente conseguiu a verba pro restauro do prédio do museu que estava condenado. Inclusive, eu trabalhei no arquivo na Casa de Cultura, porque o prédio do arquivo, que é junto do museu, também tá condenado. E o acervo do museu tá resguardado lá na Casa de Cultura. E agora, com
museu para reabrir no próximo ano, a gente começou a catalogação do acervo. E quem tá fazendo a catalogação sou eu. E a disciplina que eu mais amei quando eu tava na faculdade, eu tô no último semestre, já terminei, já na minha cabeça, eu já venci, eu já ganhei, já sou bacharel em história formada, já, ó, deu. A disciplina que eu mais amei de ter feito no curso inteiro foi conservação e restauro, que une arte, une paciência, une estar sozinho num canto e une história. Tu, quando tá trabalhando uma conservação e restauro de uma peça, tu tá fazendo a história e tu tá com ela na mão. E é mágico. É mágico tá com o item que tá na tua mão de manter ele vivo. É tu, naquele momento, que cria a história. E pra mim isso é lindo, é mágico, é perfeito. Foi a que eu mais amei, foi o trabalho que eu mais amei. Tem o vídeo aqui com Restauro e Fala, que eu fiz o exercício que tinha que refazer um quadrinho. Escolhi uma obra real, realizava o recorte de um pedaço pintando, destruía e restaurava. E foi o meu trabalho preferido, nossa. E inclusive eu já fiz uma oficina disso, já apliquei essas técnicas e agora eu tô fazendo a conservação do acervo museológico. E a catalogação é o seguinte, é a aplicação da minha disciplina preferida. Eu pego a peça, desempacoto ela adequadamente, eu limpo, eu faço intervenções se é necessário retirada de algum bicho, coisa assim. Por enquanto eu não achei nenhuma peça que precisava de uma intervenção maior. Só curativa de remoção de pequenos resquícios de animais de limpeza, tudo sob controle. Não achei nenhuma grave. E faz a ficha, faz as medidas, descrição da peça e faz o relatório de conservação. É incrível. Eu sou a pessoa fazendo a ficha técnica de algo que vai ficar para gerações. Eu sou a pessoa responsável por escrever sobre aquela peça. Quando o próximo historiador, a próxima pessoa responsável pelo museu for estudar sobre aquela peça, é a minha pesquisa que vai ser lida. Eu dei o parecer do item, eu fiz a pesquisa acerca do que era, eu levantei os dados, eu descrevi os danos, eu fiz a limpeza e eu fiz o acondicionamento. E isso para alguém que não conseguia sair de casa, eu não conseguia levantar a mão para comer em dias e dias a fio, é tão gigante que eu acho que eu nunca vou conseguir descrever como é ter chegado no... Eu vou dizer fim, porque quem chega no último semestre, se eu não terminar, eu tenho certeza que alguém vai pegar pela minha mão e fazer minhas coisas, porque quem chega no último termina. Eu já tô fazendo estágio, vai dar tudo certo. Meu terceiro projeto tá em correção e eu ainda não arranquei todos os meus cabelos da cabeça porque não foi corrigido. E eu tô nele gravar, apesar de não poder eu trabalhando. E quando eu chegar no fim do estágio, eu vou fazer um compilado de tudo que eu fiz lá dentro. Porque isso não pode chorar. É isso, né? Um pai gigante. Aí, como diria Bad Bunny, eu só tô aqui porque eu nunca deixei de acreditar em mim mesmo. Tu também. Tu também não deveria parar de acreditar em si mesmo. Vale mais do que pensa. Deve tirar uma foto.